a maioria dos casos dos clientes que surgem para nós, né, prospecções, todos eles vêm num cenário de muitas incertezas quando se trata do passivo tributário, né? Muita gente vem com, nossa, vou ser preso, né? A maioria dos clientes vem com essa preocupação, vão penhorar a minha casa, vou encerrar a minha empresa, vou ser pessoalmente responsabilizado, quando na verdade a legislação ela existe, né, como uma forma de também trazer uma segurança, né, para o contribuinte. Então, não só em todas as possibilidades que ele vai ser responsabilizado, claro que existe a possibilidade de ser preso também, né, elas são situações muito específicas, que elas são muito raras quando a gente trata de gestão do passivo tributário, porque envolve muitas situações específicas e cada caso tem que ser analisado, mas felizmente existem várias ferramentas legais que permitem que ele possa lidar com a existência desse passivo. Eu me lembro de uma senhora que emprestou o nome, isso é bem famoso, né? Emprestar o nome para aparentados que já vêm de endividamentos anteriores, e ela, na minha frente ali, chorou, né? Se emocionou e chorou. E ela dizia, eu tenho 2 netas que eu crio, eu não posso ser presa, porque quem vai cuidar das minhas netas? E ela chorava, assim, né? Não tinha nenhuma chance dela ser presa por aquele endividamento tributário ali, mas é tocante e impactante na vida das pessoas, né? O endividamento tributário, ele em alguma medida ele é uma espada sobre a cabeça que tolhe a liberdade do empresário, da empresa certamente, do empresário por vezes, e daqueles que entram de gaiato, como se diz, né? E emprestam o nome quando estão comprometendo os resultados de uma vida toda de trabalho por esse endividamento que de maneira ingênua assumem por esses caminhos da vida aí, né? Muito, muito triste, muito pesado. Eu acho que o cliente do endividamento tributário talvez seja o mais ansioso que a gente atende aqui no tributário, assim, no universo dos nossos clientes, talvez seja o que chega, enfim, com mais dúvidas, com mais urgência, com mais desespero, muitas vezes com muitas informações atravessadas, dadas por, enfim, às vezes pesquisa no Google, acha em outros lugares. E até mesmo a gente tem em alguns casos, assim, uma ação mesmo das procuradorias, né, na cobrança do crédito. Então enviam cartas, enviam de cobrança, e isso deixa a pessoa muito ansiosa, porque realmente a impressão que dá é que tu vai perder todos os teus bens e que tu vai ter que pagar com aquilo até, enfim, com a liberdade mesmo, né? E quando a gente sabe que na realidade não é bem assim, e, enfim, e eu acho que o nosso papel aqui é muito mais, assim, nosso primeiro contato com o cliente é acalmar e dizer que nem tudo é o que parece, né? Por sorte. Porque existem regras pro jogo. Eu acho que esse é um aspecto refrescante e educativo nesse diálogo com os clientes. Porque esse endividamento ele existe, mas existem regras para fazer essa cobrança. Não é nada... existe uma boa previsibilidade. Depois que tu entende quais são as regras do jogo, tu pode condicionar o comportamento da empresa e dos empresários até de forma a conviver com esse passivo da maneira menos desgastante possível, sabe? O governo pode muito, mas ele não pode tudo. E existem direitos fundamentais e regras de forma que não deve ser de se estranhar uma empresa que tem um elevado endividamento e, ao mesmo tempo, os empresários envolvidos ali, eles próprios têm uma situação patrimonial confortável. É plenamente possível disso acontecer. Mas é preciso que esse empresário saiba que botões apertar para se manter dentro da legalidade e, com isso, manter a sua tranquilidade patrimonial, sabe? Essa questão da legalidade, da previsibilidade, né? Ela, enfim, a administração pública ela é pautada por esse princípio, né? Da legalidade, dela poder fazer somente aquilo que está previsto na lei, embora a gente saiba que muitas vezes acontecem alguns excessos, né, por parte da administração pública, mas o caminho que a dívida tributária percorre, ele é muito previsível.
né? Ele é muito previsível. A administração pública tem seus diversos privilégios, né? Ou seja, quando o contribuinte deixa de pagar a dívida e suja o nome, por assim dizer, ele já fica com a vida, com a atividade empresária dele já bastante prejudicada em decorrência disso, né? Seja pela ausência de regularidade fiscal, que impede ele de participar de procedimentos licitatórios, inscrição no CADIM, e após a inscrição em dívida ativa, por se tratar de um título executivo, ou seja, uma espécie de aquilo que autoriza que seja visado um processo de execução, ele já pode ter aquela dívida protestada. E um protesto de dívida, a depender de como que é a atividade daquele empresário no mercado, ele fica com ela completamente engessada, sem poder dar andamento. Então, a previsibilidade da cobrança da dívida tributária pode fazer com que o empreendedor ele se prepare para esse momento, né, que pode ser um momento que pode passar por algum tempo, pode ser ou não ser algo perene, que ele se prepare para isso, para passar por esse momento de turbulência e ainda assim manter as atividades, né? Isso acaba sendo interessante de aplicar e expor para esses clientes, que é tudo muito previsível, apesar dos diversos privilégios que a administração tem na cobrança desse crédito. Esse empresário, ele muitas vezes ele chega dizendo assim, não, mas eu quero muito pagar. Eu tô vindo aqui conversar com vocês porque eu quero parcelar. Eu tô vindo aqui conversar com vocês porque eu quero uma transação, ouvir falar a respeito disso, quero apertar esse botão. Agora, eu acho que vale uma reflexão sobre o quão viável é o pagamento desses determinados tributos, assim, sabe? Porque veja que é muito comum baterem na nossa porta aí empresários com 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de endividamento. Empresas médias, pequenas, né? E esse empresário, ele olha para o passado e ele vê, muitas vezes, um sucesso tremendo. Momentos de grande ênfase e sucesso da atividade empresarial que sustenta toda uma família. Muitas vezes são patriarcas que naquele momento naquele momento estão passando por uma crise. Diz, não, eu quero pagar. Mas a gente pode pegar essa determinada empresa e pensar, hoje, essa empresa paga suas contas? Vamos fingir que não existe nenhum endividamento. Hoje essa empresa paga suas contas? Agora vamos supor, essa mesma empresa, vamos supor que essa empresa fosse uma empresa saudável nesse determinado mercado. Qual é a lucratividade média desse mercado? É 10%? É 15%? Às vezes é 6%? Às vezes é 7%? Então, se nós pegarmos a receita total desse cliente e aplicarmos essa lucratividade típica do setor, daqui a pouco a gente vai ter ali um X, que seria o valor da lucratividade disponível para pagar a distribuição de resultado desse empresário e tudo mais, mas não vamos tão longe. Mas tu tem ali um número, seria um número disponível para fazer o pagamento para fazer o pagamento do endividamento tributário. Só que daqui a pouco tu pega e aplica os juros de Selic do endividamento tributário e a margem disponível desse empresário para arcar com essas despesas do passado. E aqui a gente está falando só de endividamento tributário, né? A gente tem um endividamento trabalhista, ainda tem um endividamento bancário, mas pensando só no endividamento tributário, essa rentabilidade, ela não adianta nem para pagar o valor dos juros da correção monetária incidente sobre esse endividamento tributário. Então, para esse empresário, e a gente simpatiza com esse espírito de quero pagar, quero honrar as minhas obrigações, mas a verdade é que a matemática não fecha. Então não adianta jogar dinheiro bom em finalidade ruim que não vai gerar uma sustentabilidade para essa empresa. E quantas vezes são aquelas em que nós recebemos empresários aqui e eles estão na atividade e daí recebem um mandado de citação. Ele vai lá e faz um parcelamento em 60 vezes, parcelamento ordinário em 60 vezes. E daí ele paga 1, 2, 3 parcelas do parcelamento e deixa de pagar o tributo do mês. Daí, sobre o tributo do mês, incide mais 20% da multa de mora e depois mais os honorários concorrenciais,
de forma que o endividamento ele cresce muito com relação ao tributo corrente. Então aqui tem uma receita desastrosa para a gestão do passivo tributário do cliente, em que ele, assustado pelo mandado de citação, ele vai lá e faz um parcelamento, tira recursos da atividade para arcar com o tributo corrente, para pagar o endividamento sobre o qual já incidiram esses consectários de multa e honorários sucumbenciais, mas ele faz isso. E daí ele senta para conversar conosco, às vezes convivendo com esse endividamento há 2, 3, 4 anos, parcelando sucessivamente esses endividamentos e se afundando cada vez mais, quase como quem é soterrado por um endividamento em bola de neve. É isso mesmo que acontece com muitos clientes que a gente recebe aqui.